Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exercício envolvendo o conceito de representação tabular de um conjunto. O enunciado do exercício é o seguinte: represente os conjuntos seguindo a forma tabular, ou melhor, na forma explícita. Aqui eu tenho três conjuntos, gente, no item A, B e C, que estão escritos na forma que a gente chama por propriedade, ou seja, seus elementos não estão explicitados. Na representação tabular a gente tenta explicitar o máximo possível de elementos desses conjuntos. Caso seja finito e poucos elementos, a gente explicita todos. Se for infinito, a gente explicita só alguns para dar a ideia de um certo padrão, né? Que a gente conseguiria gerar mais elementos só observando aqueles primeiros ali. Tá certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Temos aqui. Então aqui no item A, nós temos o seguinte conjunto: x pertencente a n, tal que o x é menor ou igual que o maior ou igual que o 3 e menor que 10. Então são os naturais que estão entre 3, incluindo o 3, e 10, sem incluir o 10. Que números são esses? Como a gente conhece os naturais, a gente sabe que eles começam de 0, 1, 2, 3, por aí vai. São os elementos, o conjunto cujos elementos a gente usa normalmente para contar objetos. Tá certo? O zero pode participar ou não, né? Aí depende muito do autor que você está seguindo. Nesse caso aqui não deu muito problema quanto o zero está ou não está, né? Porque aqui ele começa de 3. Então, de forma explícita, esse conjunto aqui é o quê? É o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Né? Lembrando que o 3 entra e o 10 não entra. Tá certo? Então, esse aqui está finalizado. No item B, nós temos aqui o seguinte: quais são os números reais cujo quadrado, né, ou seja, o x real, tal que o quadrado de x dá 9. Então, para a gente conseguir explicitar esse conjunto, a gente tem que resolver essa equaçãozinha do segundo grau incompleta. Então, nós temos aqui o seguinte: ó, se x ao quadrado é 9, implica que x é mais ou menos a raiz de 9. Então, a gente passa invertendo a operação aqui. O inverso do quadrado é a raiz quadrada. Então, aqui nós temos o quê? Mais ou menos 3. Então, nós temos aqui duas possíveis respostas, né? A raiz de 9 é 3, né? É o número positivo, tal que ele vezes ele dá o número que está aqui dentro. Então é o 3. Beleza? E o mais ou menos aqui vem da operação quadrada. Só uma consideração, gente. Quando a gente tem uma coisa assim, x ao quadrado igual a 9, que nós temos aqui que x é mais ou menos raiz de 9, esse mais ou menos ele vem da operação quadrada. É muito comum as pessoas confundirem que a raiz de 9 é mais ou menos 3. Só que isso não é correto. A raiz de um número é, por definição, o valor positivo, tal que ele vezes ele, ó, dá o número que está aqui dentro. Tá certo? Então não confundir as coisas. Então esse mais ou menos aqui é o quadrado. A raiz só nos fornece o 3. Aí como você tem duas possibilidades, né, positiva ou negativa, fica os dois. Então, nesse caso aqui eu vou observar. Esses dois números aqui, o 3 negativo e o 3 positivo, são reais? Se são, eles vão estar na representação tabular. Caso um deles não seja, ou os dois não sejam, a gente não vai colocá-los. Mas nesse caso a gente sabe que eles são números inteiros. E os inteiros estão contidos nos reais. Logo, né, eles vão estar nesse conjunto aqui de forma explícita. Então, ó, x pertence a R, tal que x ao quadrado igual a 9, de forma explícita, é representado por quem? Por menos 3 e 3. Tá certo? Agora nós vamos para o item C. No item C já ficou um pouco mais complicado. Nós não temos uma equação de segundo grau tão simples de ser resolvida. E nós vamos resolvê-la sobre os inteiros. Né? Que é como se você tivesse para cada natural, você tem agora o oposto desse natural, que é o cara com sinal negativo. Tá certo? Aí aqui o zero entra sempre. Beleza? Porque no natural pode ser que zero seja considerado para aquele autor natural ou não. Né? Aí depende do autor que você está seguindo. Então aqui, ó, x pertencente a z tal que o dobro do quadrado de um número menos o número menos 1 dê zero. Quais são esses números? Perceba que aqui eu estou representando propriedade, mas os elementos estão escondidos. Já não é tão explícito quanto aqui. Simples. Então nesse caso, se a gente quiser ver eles de forma explícita, né, aqui ele está implícito, aí a gente precisa resolver essa equação. Então nós temos aqui, ó, 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Isso aqui, gente, é uma equação da forma o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Neste caso, eu tenho dois passos para achar a solução. Primeiro eu vou calcular o delta, que é chamado de b ao quadrado menos 4ac, a gente calcula ele assim. E depois, numa segunda etapa, eu vou estar calculando as raízes. Né? Vão ter duas que podem ser iguais ou diferentes, né? Pode ser real ou complexa. Né? Duas raízes vai ser assim, ó, menos b
mais ou menos a raiz desse delta que a gente acabou de achar no passo anterior sobre 2 vezes o coeficiente A. Então aqui vai dar uma raiz somando o delta, aqui no numerador, e uma subtraindo, quer dizer, somando a raiz de delta e outra subtraindo. Beleza? Então vamos aqui aos cálculos. Ó. Então quem é o delta aqui? B ao quadrado, então vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, vai dar 1. Menos 4 vezes 2, menos 8. Vezes menos 1, 8. 1 mais 8, que deu 9. Então, x vai ser quem? Menos b, ou seja, tem um menos a fórmula, menos 1, porque o b aqui nesse caso é menos 1, menos a raiz, aí vamos botar assim, ó, vamos botar as duas aqui, depois a gente coloca, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes o a, que é 2. Então aqui eu vou ter duas raízes, eu vou ter uma raiz x1, que vai ser menos menos 1, vai dar 1, menos a raiz de 9, que é 3, sobre 4. 1 menos 3 vai dar o quê? Menos 2 sobre 4, simplificando aqui, menos 1 sobre 2. Guarda esse cara aí. Nós vamos ter aqui uma raiz x2, que vai ser 1 positivo, menos com menos dá mais, né? Mais o 3, que é a raiz de 9, sobre 4. Então aqui eu vou ter 4 sobre 4, que vai dar 1. Aí aqui a gente tem que se atentar onde a gente está resolvendo essa equação. A gente está resolvendo sobre os inteiros. Porém, este cara aqui não é inteiro. Ele é um número racional, uma fração, né, que não deu inteira. Então ele não vai estar na nossa resposta. Já o 1, ele é inteiro. Então, a representação tabular explícita desse conjunto aqui, ó, é esta aqui, ó, somente o 1. Tá certo? Então essa parte inicial aqui de um conjunto é muito importante. Ela é o que a gente chama de domínio daquele conjunto. É onde essa parte, que essa propriedade está inserida. Tá certo? Então, é isso aí. Com isso nós finalizamos esse exercício. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.